Imagens ao vivo de Brasília, chegada do avião da Força Aérea Brasileira com os cidadãos do país repatriados vindos da Ucrânia. Já estão em solo brasileiro, estão em Brasília. Os aviões chegaram então pontualmente, 12h28, o horário da aterrissagem. São dois aviões, da Força Aérea Brasileira. Um cargueiro, que é esse maior, o KC-390 Millennium, e também um outro que daqui a pouco a gente vai focalizar, o Embraer Legacy. Então, são 42 brasileiros que estão sendo trazidos, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, além de 14 crianças e os pets dessas famílias. Essa é uma informação curiosa, 8 cachorros e também 2 gatos. Uma ação do governo federal que acabou envolvendo muitos ministérios, as pastas de Justiça e Segurança Pública, também a Defesa, o Ministério das Relações Exteriores e o da Saúde, todas essas pastas envolvidas nessa ação de repatriação dos brasileiros. Então vamos agora imediatamente à capital federal. Lá está a nossa repórter Luciana Verdolim com as informações da chegada dos cidadãos brasileiros. Com você, Luciana. Olha, Daniel, a gente está vendo nesse momento os 2 aviões, as 2 aeronaves da FAB. O verde grande é o cargueiro KC-390 Millennium, aquele inclusive que levou ajuda humanitária para a Polônia. Logo atrás a gente consegue ver também o Legacy, que é um avião de pequeno porte que foi utilizado pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, para ir até a Polônia e entregar ajuda humanitária e também dar as boas-vindas aos brasileiros e retornou ao Brasil. O ministro Carlos França, ele cedeu o lugar dele no Legacy, que é o avião branquinho, para uma grávida e também famílias com crianças pequenas, porque o KC-390 é um cargueiro, então assim, está longe de ser um avião confortável. Não há poltronas, há bancos assim laterais e a viagem longa foi extremamente cansativa e por conta disso, as pessoas com mais problemas, as grávidas e crianças foram direcionadas para o Legacy. Nesse momento, a gente vê os 2 aviões taxiando na base aérea aqui de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro está preparado para receber esses brasileiros. Ele manteve contato durante todo o voo, tanto com o ministro Carlos França, quanto com os passageiros que estavam retornando ao Brasil. E deixou muito claro a expectativa, para esse retorno, levando em consideração a situação lá complicada que estava na Ucrânia. Além desse voo cansativo, eles tiveram problemas também para atravessar a fronteira. Então foram dias de muita expectativa. Esses aviões estão disponíveis, estão pelo governo federal, colocados de prontidão já há mais de uma semana. Foram enviados para a segunda-feira porque se formou um grupo para que os brasileiros fossem retornados, repatriados aqui ao Brasil. Nesse voo estão chegando 68 pessoas. Acabou de pousar aqui, vai parar aqui em frente ao palanque das autoridades. O presidente Jair Bolsonaro está esperando, a primeira-dama Michele Bolsonaro também está aqui no local, o ministro da Defesa Braga Neto, ministro da Secretaria de Governo Eduardo Ramos, ministro do Turismo, a ministra também Flávia Arruda, estão aqui esperando a chegada desses brasileiros que estão sendo recebidos com aplausos aqui pelas autoridades e também alguns familiares dessas pessoas que puderam vir à base aérea de Brasília. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, inclusive trouxe uma bandeira aqui para esse momento e... Tá certo, estamos com um problema no áudio da Luciana Verdolim, a nossa repórter em Brasília, claro, por conta da chegada dos aviões, é um barulho muito forte por conta das turbinas. Aí a comitiva brasileira aplaudindo a chegada dos brasileiros. Agora, presidente Bolsonaro no centro, vários ministros ao lado. Estou vendo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, João Roma, da Cidadania. Também a primeira-dama, Michele Bolsonaro, com uma bandeira do Brasil. Outras autoridades também ao lado de Jair Bolsonaro. Enfim, a expectativa para a chegada desses brasileiros, como disse há pouco a Luciana Verdolim, Não foi uma viagem fácil, porque trata-se de um avião cargueiro, né? O objetivo é o transporte de cargas,
mas houve aí a necessidade de transportar as pessoas e como havia grávida ou grávidas, eu não tenho só a informação se mais de uma mulher que estava grávida, e aí então o ministro das Relações Exteriores cedeu o seu lugar num avião de menor porte, o Embraer Legacy. Então, 2 aviões acabaram sendo mobilizados para o transporte de pessoas. Já temos a confirmação, uma mulher grávida, então ele cedeu o seu lugar para esta mulher. Então 2 aviões acabaram transportando esses brasileiros e essas pessoas que deixaram a Ucrânia. Então a expectativa para a saída dos cidadãos que foram transportados pela Força Aérea Brasileira para a chegada em território brasileiro. Diogo Schelp, claro que é uma ação importante, é o governo brasileiro se movimentando para estender a mão para aqueles cidadãos que estavam ali no leste europeu. Mas diante de tanta dificuldade, ainda que você entendesse que essa ação poderia ter sido tomada anteriormente, mas não deixa de ser uma medida fundamental nesse momento de crise, né? Sim, é fundamental. O que eu estava me referindo antes, Daniel, era mais sobre o alerta, né, que deveria ter sido dado pelo governo brasileiro, pela diplomacia brasileira, aos brasileiros que viviam na Ucrânia naquele momento, eram cerca de 500, sobre a real situação política. Isso não ocorreu, talvez, porque naquele exato momento, enquanto outros países estavam alertando seus cidadãos, o presidente Jair Bolsonaro estava fazendo uma visita a Putin na Rússia. É óbvio que essa operação é bem-vinda, eram brasileiros que já tinham passado por momentos de tensão para cruzar a fronteira para os países vizinhos da Ucrânia, viveram ali o temor, né, o terror da guerra e agora finalmente estão em solo brasileiro, estão em segurança, tiveram aí uma longa viagem, provavelmente, muito certamente desconfortável para a maioria deles e vão precisar agora, enfim, descansar, mas antes tem essa recepção que não deixa de ser um momento aí em que o presidente Jair Bolsonaro pretende aí tirar uma casquinha política desse ato, né? Agora, Fábio Piperno, outros brasileiros decidiram ficar na Ucrânia, porque estão em localidades que não estão sendo bombardeadas ou atingidas pela crise, mas muito provavelmente com o avanço do conflito e caso a guerra perdure, talvez eles queiram retornar. Então, você entende que o governo brasileiro deve ficar de prontidão? Eu acho que o governo brasileiro tem que ficar atento, sim, né? Tem que se manter informado sobre o que, sabe, a situação dessas pessoas. Tá. E o Piperno, eu vou pedir por gentileza, vamos retomar o contato com a Luciana Verdolim. Então, o presidente Jair Bolsonaro está indo ao encontro do avião. É isso, Luciana? Bom, tudo bem. Imagens ao vivo de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro se dirige ao cargueiro KC-390. Abertura da porta, expectativa para a chegada dos brasileiros. É a operação repatriação, é o governo federal recebendo os brasileiros. A chegada da comitiva, várias pessoas saindo, as autoridades, inclusive os militares, cumprimentam o presidente Jair Bolsonaro. A saudação militar muito tradicional, o presidente Jair Bolsonaro, na recepção das pessoas da comitiva brasileira. Aquele primeiro com o jaleco, com o colete cinza, era Carlos França, o chanceler. Exatamente, o ministro das Relações Exteriores, ele que gentilmente cedeu o lugar no Embraer Legacy, que é um avião de pequeno porte, para aquela mulher que estava grávida. Então ele veio nesse avião cargueiro. Agora a chegada dos brasileiros, muita emoção, inclusive um rapaz com uma criança no colo, sendo cumprimentado pelo presidente da República. O presidente cumprimenta uma mulher, todos de máscara, crianças. O pet também no colo de uma pessoa, muita emoção, os familiares abraçando, as pessoas muito comovidas, Michele Bolsonaro abraçando um cachorro, inclusive uma brasileira muito provavelmente emocionada ali com essa situação, as pessoas desembarcando do avião da Força Aérea Brasileira, um KC-390, que é um avião de carga, mas ele acabou transportando os brasileiros nessa operação interministerial para repatriar, para trazer os brasileiros que estavam na Ucrânia.
Aí a primeira-dama Michele Bolsonaro recebendo também, conversando com as crianças, muito emocionada, é perceptível. É a Jovem Pan News ao vivo mostrando a chegada dos brasileiros do leste europeu, essa operação do governo federal para repatriar os brasileiros fugidos da guerra na Ucrânia. Olha que imagem bonita, muitas crianças chegando também com seus familiares, os seus parentes. Essa chegada que envolve muita emoção. Agora, em primeiro plano, o chanceler brasileiro recepcionando e cumprimentando as pessoas. Tem um corredor de autoridades, todos saudando as pessoas que chegam, muitos segurando malas, as crianças também com mochilas nas costas. O presidente Bolsonaro cumprimentando um a um cada brasileiro, cada cidadão que foi transportado, muito provavelmente as pessoas emocionadas de pisarem em solo brasileiro, momento de muita emoção. Essa cerimônia está ocorrendo em Brasília. Daqui a pouco a nossa repórter Luciana Verdolim vai trazer as informações de momento. Então são vários brasileiros, várias pessoas. No total, 68 pessoas foram transportadas, claro, na sua maioria brasileiros, 42 brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro cumprimentando um a um. Agora, conexão com a capital federal, ao vivo, Luciana Verdolim. Muita emoção, hein, Luciana? Muita sim, Daniel. O voo foi recebido com aplausos aqui na base aérea de Brasília. Agora, o que acontece nesse momento? Os brasileiros que estão chegando, os estrangeiros também, eles serão direcionados para uma área de imigração. E o governo já anunciou, já explicou que os requisitos migratórios vão ser simplificados. Exatamente para facilitar, porque tem muita gente com problema de documentação, foram simplificados, flexibilizadas as regras para entrada no país, por exemplo, não vai ser cobrada o certificado de vacinação, nem teste de Covid. Esses testes vão ser realizados daqui a pouquinho, ainda aqui na base aérea de Brasília. E quem testar positivo para Covid-19 fica em quarentena no hospital que vai ser disponibilizado também pelo governo federal. O presidente Jair Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro, também aqui na base aérea. Quem primeiro desceu desse avião, desse KC-390, foi o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Ele trouxe essa comitiva grande nessa, são 68 passageiros nesse voo, 10 pets. O presidente Jair Bolsonaro autorizou também que animais de estimação fossem trazidos para o Brasil, então foram 8 cães e 2 gatos chegando também na base aérea aqui de Brasília. Todos estão recebendo, Daniel, uma bandeira do Brasil nesse momento aqui, em que o presidente está conversando com o pessoal, muitas pessoas lá em volta, muitas fotos, muita gente aí querendo, já há tempo estava querendo voltar para o Brasil, levando-se em consideração as dificuldades que eles estavam tendo lá para cruzar a fronteira da Ucrânia e também para garantir esse retorno de volta aqui ao Brasil. Por que demorou tanto esse avião da FAB, da Força Aérea Brasileira? Porque o governo estava esperando montar um grupo para que esse avião não voltasse vazio. E está continuando fazendo consultas, né, aos brasileiros que ainda estão lá na Ucrânia, que estão na Polônia, para saber se outro grupo quer retornar ao Brasil. Pelo menos por enquanto não é essa informação, porque o que eles estão fazendo? Eles estão, muitos querem permanecer na Ucrânia. Por quê? Ou seja, porque eles são, já têm vida lá no leste europeu, ou seja, porque eles querem esperar um pouco para ver como é que vai ser a situação do pós-guerra. Nesse momento, a gente está vendo aqui uma foto, todos os tripulantes do avião, todos os passageiros estão se postando ali em frente ao KC-390, tirando uma foto juntamente com o presidente Jair Bolsonaro. Nessa solenidade aqui, não tem previsão de falas de autoridades, não, até por conta desse processo cansativo que foi esse voo de volta para casa. Então, a expectativa é de que as autoridades, né, cumprimentem os brasileiros, são 42 brasileiros, e que depois eles possam descansar depois de passar pelo processo migratório e fazer os exames de saúde.
Tem representantes aqui do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça. Quem precisar também de apoio, os estrangeiros vão poder retornar para suas casas também. Se precisar de apoio do Ministério da Justiça, tem uma equipe aqui também disponível para fazer toda essa ajuda. Várias pessoas nesse momento com bandeiras do Brasil em frente ao avião KC-390. Essas bandeiras, inclusive, foram distribuídas aqui na chegada pelo cerimonial da Presidência da República da Força Aérea Brasileira. Esse KC-390 é o maior avião de carga aqui da América Latina, produzido aqui no Brasil pela Embraer. E o Legacy também é da Embraer. Então, assim, é motivo de orgulho da Força Aérea Brasileira esses dois aviões que foram buscar os brasileiros lá na Polônia. Por que não pode ser na Ucrânia? Porque o espaço aéreo da Ucrânia ainda está fechado por conta do conflito. Então, a gente vê nesse momento ainda o presidente Jair Bolsonaro conversando com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e as pessoas que chegaram aqui ao Brasil, vindas lá da Polônia. Foram quase 20 horas de voo. Esse voo deve ter sido bastante complicado, porque, como a gente falou mais cedo, esse KC-390, esse avião que é um avião verde, ele não é um avião de passageiro, ele é um avião, na verdade, de carga. Então, ele não tem poltronas individuais, ele tem bancos em que as pessoas sentam de lado. Então, deve ter sido um voo bastante cansativo. Eles fizeram paradas técnicas em Lisboa, em Portugal, em Cabo Verde, na África, e mais cedo no Recife, onde eles desceram, tomaram café e ficaram por 2 horas lá na base aérea do Recife. A gente vê também a primeira-dama Michele Bolsonaro, que foi quem convenceu o presidente, que lembrou o presidente Jair Bolsonaro da necessidade de trazer os pets, né, de autorizar a vinda dos pets, com uma caixinha de transporte, parece que de um cão, fazendo questão aí, ela tem vários cachorros em casa e ela sempre defende a causa dos animais, até por conta disso o presidente Jair Bolsonaro autorizou esse retorno dos animais de estimação, que também tiveram flexibilizadas as regras para entrada no Brasil. O Ministério da Agricultura, que coloca regras mais rígidas para entradas de animais, também flexibilizou no caso exatamente por conta dessa dificuldade, né, dessa necessidade de se retornar rapidamente ao Brasil. Essa solenidade está quase terminando aqui em Brasília. Vários ministros de Estado vieram prestigiar também, fizeram marcar esse posicionamento, fizeram questão aí de deixar muito claro a importância que é a volta dos brasileiros. E segundo a Força Aérea Brasileira, a ordem do presidente Jair Bolsonaro é de que ninguém deve ficar para trás, ninguém vai ser esquecido. E o Ministério das Relações Exteriores, o consulado lá na Ucrânia, continua trabalhando intensamente, prestando ajuda, informando, por exemplo, quais são os horários de trens para sair das principais cidades, deixando claro pontos de apoio, principalmente na Polônia, onde os brasileiros estão sendo deslocados. Vale ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro conversou tanto com o ministro das Relações Exteriores quanto com vários passageiros durante o voo. Antes de embarcar e durante o voo, o presidente Jair Bolsonaro também conversou com vários dos passageiros, conversou com o ministro, que foi mantendo o presidente informado de todo esse trajeto. Nesse momento, a gente já vê um deslocamento, né, desses passageiros para uma área lateral aqui da base aérea de Brasília. Não está prevista entrevista, não está prevista nenhuma manifestação, exatamente por conta dessa dificuldade que os brasileiros, né, esse tempo de voo e também o processo cansativo que foi dessa avaliação envolvendo aí esse retorno ao Brasil. Perfeito. Luciana, inclusive, há pouco as câmeras focalizaram o Daniel Scioli, que é um embaixador argentino, inclusive uma excelente identificação do Diogo Schelp, que tem um olho de lince aqui. Ele foi recepcionar, inclusive, os 5 argentinos que também foram transportados. Agora, Luciana Verdolim, você destacou para a nossa audiência que, tudo bem, daqui a pouco a gente então reconecta a Luciana Verdolim. Ela dizia que essa recepção não terá a entrevista coletiva nem pronunciamento das autoridades brasileiras.
porque as pessoas que foram transportadas, não somente os brasileiros como os estrangeiros, eles terão de cumprir aí um ciclo de aferições, como, por exemplo, eles terão de passar pela área de imigração. Além disso, não será cobrado o certificado de vacinação. Parece que a Luciana já está conectada com a gente. Luciana Verdolim, eu explicava aqui para a nossa audiência, como você disse há pouco, que não há previsão de fala, nem pronunciamento, nem entrevista coletiva, por conta das obrigações que essas pessoas terão de cumprir a partir de agora. Ela falava justamente da área de imigração. Além disso, não será cobrado certificado de vacinação nem contra a Covid-19 e nem se as pessoas estão infectadas ou não. O que eles vão fazer no momento da chegada, eles vão para uma sala especial e vão fazer o teste de Covid-19. Caso alguém esteja contaminado, aí sim essa pessoa será direcionada para um centro de saúde na capital federal para cumprir o período de quarentena, tudo custeado pelo governo. Enfim, justamente por ser uma viagem extremamente cansativa, trata-se de uma viagem de mais de 20 horas, houve paradas técnicas em Lisboa também, mais cedo fizeram uma escala em Recife, enfim, uma viagem bem cansativa. E esse avião maior que nós pudemos observar, esse verde, naturalmente um avião militar, ele é um cargueiro. Então ele não é destinado ao transporte de passageiros. Então, como a Luciana Verdolim explicou para a gente, não tem aqueles assentos acolchoados, confortáveis das empresas de aviação comercial. Trata-se de aqueles bancos inteiriços, entendeu? Então, imagina, 20 horas naqueles bancos, uma situação complicada, mas o mais importante é sair de uma zona de conflito. As pessoas chegaram ao Brasil com segurança. Estamos observando nas imagens o presidente Jair Bolsonaro com a sua esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, e tem um pet bem feliz também no colo da primeira-dama. E, claro, os ministros, o presidente também muito feliz, muita emoção envolvida nessa recepção dos brasileiros. O ministro Braga Neto também ao lado, outras autoridades, o ministro da Saúde, também Marcelo Queiroga, participando dessa cerimônia. Então, há pouco, meio-dia e 28 minutos, na chegada desse avião, o primeiro a descer foi o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, foi o primeiro a descer, o Carlos França, cumprimentou o presidente Jair Bolsonaro, depois uma autoridade militar, e eles foram seguidos pelos repatriados. Agora eu vou mais uma vez chamar a nossa repórter em Brasília, a Luciana Verdolim, que está acompanhando todo o processo de chegada dos brasileiros e também dos estrangeiros que foram transportados pelos aviões da FAB. Luciana, eu gostaria que você atualizasse a audiência da Jovem Pan News, porque não vai haver entrevista coletiva, pronunciamento, justamente por conta daqueles compromissos que essas pessoas têm, né? Eles precisam passar na imigração, precisam fazer os testes de Covid, são vários compromissos a partir de agora, não é isso? É isso mesmo, Daniel. E a assessoria, né, também justifica que foi um voo muito cansativo, as pessoas chegaram muito cansadas. Então, que nesse momento elas serão direcionadas para cumprirem, né, cumprirem os trâmites legais na questão da imigração, na questão da saúde também. Todos serão testados para Covid, para depois descansarem e retornarem para os seus estados. A expectativa, eles não divulgaram os estados, né, a origem de cada passageiro aqui desse voo, mas vai ser montada toda uma logística com o apoio das companhias aéreas para que as pessoas possam ser levadas de volta para suas casas. Quem precisar ficar aqui em Brasília será disponibilizado um hotel e também será disponibilizado hotel para a quarentena em caso de teste positivo para Covid. Não foi cobrado o teste, não foi cobrado o compromisso
comprovante de vacinação aqui na chegada, mas todos serão testados, passarão por testes da Covid-19 e, em caso positivo, será feita uma quarentena no hotel. Vale ressaltar também que o governo vai disponibilizar vacinas para imunizar as pessoas que não estiverem ainda se imunizado lá na Europa, então, no leste europeu. Então, o presidente Bolsonaro, nesse momento, até está tirando uma foto com a bandeira do Brasil ao fundo e também um dos cães que retornaram aí nesse voo que veio da Polônia. Então, esse pessoal, quem ainda não se vacinou, vai ser disponibilizada vacinas aqui também, ainda na base aérea de Brasília, para todos esses passageiros que quiserem. A primeira-dama também aparece na foto, ela está com um cãozinho, me parece um cãozinho no colo, e foi ela que lembrou o presidente Bolsonaro de que era preciso garantir o retorno também dos pets. Essa decisão foi anunciada pelo presidente da República ainda na semana passada, deixando claro que essa autorização seria concedida e os trâmites também ali do Ministério da Agricultura seriam flexibilizados, porque existe uma série de regras, né, para viagens, para entrada de animais em países, né, inclusive no Brasil. Todas essas regras foram flexibilizadas exatamente por conta desse momento complicado pelo qual passam esses passageiros. Essa solenidade está quase encerrada aqui, presidente Jair Bolsonaro ainda ali do lado do avião, ainda a gente vê alguns passageiros descendo, um carro do presidente da República, o comboio presidencial, já se aproxima aqui do avião para que o presidente possa se deslocar para o Palácio do Planalto. Como eu já havia dito, não tem previsão de falas, não tem previsão de discursos aqui, exatamente por conta desse voo cansativo, dessa demora, né, que os brasileiros e os estrangeiros tiveram para chegar aqui no Brasil. Então, é uma recepção apenas mesmo para dar apoio, para mostrar a importância dessas pessoas para o governo brasileiro. O governo faz questão de ressaltar, principalmente a Força Aérea Brasileira, de que não vai deixar nenhum brasileiro para trás. O presidente, inclusive, já disse que, se for necessário, se tiver um grupo pequeno de brasileiros para retornar e não precisar mandar um avião grande como esse KC-300, em discussão, pelo menos por enquanto, mas se for necessário, existe a possibilidade até de alugar aeronaves para trazer o restante dos brasileiros lá do leste europeu. O Ministério das Relações Exteriores é que faz esse levantamento de quem está com interesse de voltar para o Brasil. E, pelo menos por enquanto, não há ainda a sinalização de que exista um segundo grupo. Tem um segundo avião, um outro KC-390, em prontidão lá na base aérea do Recife, mas não tem expectativa ainda se vai ser necessário ou não a utilização. Mas, se for necessário, essa aeronave já está de prontidão, essa aeronave está pronta para embarcar. Esse avião que está chegando agora, é bom a gente lembrar, enviou lá para a Polônia ajuda humanitária que vai ser encaminhada para a Ucrânia. Então, foram 11,5 toneladas de donativos, seja equipamentos médicos, seja alimentos, principalmente purificadores de água, que são muito necessários nesse momento, e também geradores portáteis de energia elétrica. Então, essa ajuda humanitária foi desembarcada na Polônia e direcionada para os ucranianos. E esse avião quase que imediatamente retornou aqui ao Brasil com esses 68 passageiros que parece que já acabaram aqui de desembarcar desse KC-390. É o maior avião aqui da Força Aérea Brasileira, que se orgulha muito desse avião, que já levou ajuda humanitária para vários países. Sempre que há problema, é esse cargueiro que faz esse transporte de ajuda humanitária. O presidente Jair Bolsonaro continua ali conversando com as pessoas que estão chegando, tirando muitas fotos, como é de praxe, inclusive, do presidente da República. Ele sempre tira muitas fotos, então ele está ainda tirando fotos, conversando com essas pessoas que estão chegando, mas também os carros, o comboio do presidente da República e dos ministros já estão aqui, os carros já estão preparados para levar o presidente Jair Bolsonaro de volta ao Palácio do Planalto. Ele tem dito que está acompanhando com muita atenção essa disputa lá no leste europeu. Ele evita criticar diretamente a Rússia, faz questão de ressaltar que o posicionamento
que vale, o direcionamento que foi dado ao Ministério das Relações Exteriores, que já deplorou os ataques da Rússia e já defendeu a necessidade de uma saída negociada. Apesar de tantos dias de conflito, o governo brasileiro ainda acredita ser possível buscar aí uma saída diplomática para resolver essa questão do conflito lá no leste europeu. Nesse momento, quem está indo embora, quem está embarcando num carro aqui é a primeira-dama Michele Bolsonaro, que ela está com um cachorro na coleira, um cãozinho na coleira, e vai embarcar de volta ao Palácio da Alvorada. Primeira-dama Michele Bolsonaro, que faz questão, né, de sempre ressaltar a importância dos animais.